Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para continuarmos com a nossa parte 2 da aula sobre ginástica de conscientização corporal e a sua relação com o sistema esquelético. Nesta aula nós vamos começar a ver o esqueleto apendicular. Lembram que na aula passada nós vimos o esqueleto axial? E recapitulando mais um pouco, nós vimos que esqueleto axial e esqueleto apendicular são as duas divisões do nosso esqueleto. O esqueleto apendicular ele inclui os apêndices do corpo. O que são esses apêndices? São os nossos membros superiores e inferiores e também as chamadas cinturas. Isso mesmo, cinturas, duas, que são os pontos de ligação tanto com os membros superiores quanto com os membros inferiores. Para os membros superiores, nós temos a cintura escapular e para os membros inferiores, a cintura pélvica. Vamos começar a ver a cintura escapular, que é formada tanto pelas clavículas quanto pelas escápulas. A clavícula ela é um osso longo e estreito e se articula com o externo, que nós já vimos anteriormente lá no estudo do esqueleto axial, e na outra extremidade ela se articula com a escápula, que é o outro osso da cintura escapular. A escápula ela é um osso chato, formato chato, ou seja, plano, de formato geral triangular e que se articula com o húmero, formando desse jeito a articulação do ombro. Vamos lá para as imagens. Olha, nós temos aqui nesse destaque mais amarelado a cintura escapular. Nós vemos aqui, nós temos as clavículas, olha, o ossinho fino aqui, e temos a escápula. Uma das formas de nós evidenciarmos a nossa escápula de maneira bem forte é você colocar simplesmente o braço para trás e encostar ele nas costas. Você vê que arqueia o osso ali do ombro, que é justamente uma das suas escápulas. O húmero aqui faz parte dos membros superiores, nós vamos ver daqui a pouco. A caixa torácica aqui nós já vimos na aula passada. Clavícula, ossozinho muito propenso à fratura, justamente por ele ser um osso longo e fino. Queda de bicicleta causa muita fratura de clavícula. Os membros superiores, nós temos os nossos braços, braços e mãos. O osso maior nos membros superiores ele é o húmero. Ele se articula com o osso também do rádio, que é um osso mais curto e lateral, e também com a ulna. Detalhe, quando eu falo braço, eu estou falando da parte superior, parte mais acima do nosso corpo, que vai desde o ombro até o cotovelo. Quando eu estou me referindo à outra porção do cotovelo até o punho, eu estou falando do antebraço. Nomenclaturazinha para a gente ficar esperto e se ligar. Na mão, nós temos 27 ossos. Olha aqui, só nesse conjunto aqui, punho, os dedos, tudo isso daí vai ser formado por 27 ossos, que são divididos em 8 carpos, 5 metacarpos e 14 falanges. Vão ser os ossos do conjunto punho e mão. Novamente nas imagens, nós temos aqui representando o membro superior. Então vamos lá. Aqui, a parte da cintura escapular, que nós já vimos, e aí nós temos aqui o braço, que é formado pelo húmero, o húmero está no braço. Nós temos o antebraço, que é formado pela ulna, e pelo rádio. Como é que eu sei qual é a ulna, qual é o rádio? Olha, observa a posição aqui. O rádio ele vai estar sempre do lado do seu polegar, e a ulna sempre
para o lado do seu dedo mindinho. Né? Vou ter aqui os ossos cárpicos, ou seja, os ossos do punho, né? Os metacárpicos e as falanges, né? As pontinhas lá do dedo, ok? Sendo a cintura escapular o ponto de ligação do esqueleto axial com os membros superiores, eu vou ter também que ter um ponto de ligação com os membros inferiores. Lógica, não é isso? Então, esse ponto de ligação, ele é a cintura pélvica, que ele é formado pelos ossos do quadril, os ossos ilíacos, que são constituídos pelo íleo, o isquio e o pubis, que é um osso que são fundidos. Lembra aí normalmente aquela questão de ossos que se fundem a partir do desenvolvimento do corpo? Mais um exemplo aí. Nós tínhamos lá, já falamos dos ossos do crânio, já falamos do sacro e do cóccix, né? E agora os ossos ilíacos. Né? Então esses ossos, quando nascemos, eles são 3 ossos distintos, separados: íleo, isquio e pubis. À medida do desenvolvimento, eles vão se fundindo, ou seja, eles vão se transformando em um osso só. Então, íleo, isquio e pubis, que ao nascer eram ossos diferentes, lá por volta dos 13, 14 anos, né, varia mais ou menos aí de uns 11 até uns 14 anos, que é onde termina essa formação óssea. Então, a volta lá, digamos, dos 14 anos, eles deixam de ser ossos independentes e passam a ser apenas regiões de um mesmo osso. Né? E são firmemente ligados aí também com outra estrutura que tem a tendência a se fundir, que é o sacro. Essa ligação ela é feita através de tecido ligamentar, né? Que vai ser utilizado justamente para unir ossos. A união dos ossos ilíacos com o sacro e com o cóccix, eles formam a pelve, a região chamada pelve. Nas mulheres, ela é uma região mais larga e menos profunda e que apresenta uma cavidade maior. O objetivo dessa diferença, né, a passagem do bebê durante o parto. Aqui para a imagem mais uma vez. Temos a imagem de uma pelve masculina e de uma pelve feminina. Vejam, né, que na pelve feminina, né, a abertura é maior do que na masculina. Eu tenho esse tecido ligamentar aqui, que é chamado de sínfise púbica, que durante o parto ele tem um grau de elasticidade, ou seja, além dessa abertura já ser naturalmente maior, esse tecido ele também estica um pouquinho. E o ângulo, né? Veja que o ângulo da pelve feminina ele é um ângulo mais aberto do que o da masculina, certo? Os membros inferiores são as nossas pernas, né? São membros responsáveis pela sustentação do nosso corpo e pela movimentação, né, do nosso corpo pelo espaço, ou seja, o nosso deslocamento. Além disso, são órgãos fundamentais para suportar o peso e manter o equilíbrio. Nós temos 2 órgãos responsáveis pela manutenção do equilíbrio. Os membros inferiores, né, e lembram daqueles ossinhos do crânio que eu disse que são os menores, lá do ouvido interno? Pois bem, o ouvido interno ele faz parte do chamado sistema vestibular, que é um componente corporal responsável pela manutenção do nosso equilíbrio também. Nos membros inferiores, normalmente vamos pegar ali, né, no membro inferior de cima para baixo, nós vamos ter o quê? O fêmur, que é o osso da coxa, ele é o mais longo osso do corpo humano. O encaixe dele com a pelve é feito por uma cabeça de forma arredondada, que dá um encaixe perfeito. Enquanto no quadril nós temos o acetábulo, né, que é em forma côncava, né, nós vamos ter, né, a cabeça do fêmur em formato de bola e vai fazer um encaixe
Perfeito. Descendo abaixo do fêmur, nós temos o joelho, a articulação do joelho. A articulação do joelho ela é formada pelo encontro do fêmur com dois outros ossos que são os ossos da canela, que são a tíbia e a fíbula. Existe ainda um terceiro osso, que é a patela, um osso sesamoide, que ele se articula com o fêmur, né, para ter um controle, né, na articulação do joelho. A tíbia ela é um osso mais grosso da canela, que suporta quase todo o peso da parte inferior do corpo. Já a fíbula é um osso mais fraco, por ser mais fino do que a tíbia. Ele ajuda muito no movimento de rotação e direcionamento do pé. Por falar em pé, eles têm 26 ossos cada pé, divididos em 7 tarsos, 5 metatarsos e 14 falanges. Vamos para a imagem. Então, temos aqui, né, a pelve, né, os ossos do quadril. Olha o encaixe lá, né, a cabeça do fêmur. Temos aqui o fêmur, osso da coxa. Descendo, ele vai se encontrar com a tíbia e a fíbula. Dica de localização. A tíbia ela vai estar voltada sempre para a parte de dentro do pé e a fíbula para a parte de fora. A patela, né, é o ossinho que é conhecido, né, aí a gente volta novamente para o cearenseis, que é a bolacha do joelho. Né, o ossinho que chamam de bolacha do joelho é a patela. Então, temos aqui, né, a formação da articulação do joelho. E aqui os ossos do pé, tarso, né, metatarso e falanges. Agora, nós vamos falar sobre o processo de ossificação e remodelação. Lembram que na aula passada eu falei que o osso ele é um tecido vivo? Então, os ossos eles começam a serem formados por volta da 6ª semana de gravidez e só termina esse processo de formação no final da vida. Por quê? Porque continuamente ele vai sofrendo um processo de remodelação, ou seja, parte do tecido ósseo existente ele vai morrendo e uma vez que ele morre, ele é reabsorvido, aqueles minerais, para que seja formado um novo tecido ósseo. Lá no embrião, o esqueleto é basicamente formado de cartilagem, né, que é um tecido ósseo mais mole. A partir do desenvolvimento do feto, essa cartilagem ela vai sendo calcificada, ou seja, vai sendo depositado minerais como o cálcio e também o fósforo, e essas células cartilaginosas vão morrendo, dando origem a células ósseas chamadas osteoblastos. Né? Esses osteoblastos eles agem produzindo uma proteína chamada colágeno e mineralizando, ou seja, depositando minerais naquela estrutura que vai se tornar o osso. Então vai acontecendo aquele desenvolvimento de acordo com aquela estrutura que nós vimos lá no início da aula passada. Então, os osteoblastos eles vão produzir a matriz óssea, né, a mineralização da matriz óssea. Durante o processo de mineralização, os osteoblastos eles são transformados em um outro tipo de células ósseas, que são os osteócitos, que são as células ósseas desenvolvidas e que estão presentes no osso já formado. Lembra mais uma vez? Lá no início da última aula também falei em osteócitos. Aqui estão eles e agora a gente sabe o que são e para que servem. O outro tipo de célula óssea são os osteoclastos. Eles fazem a reabsorção das substâncias minerais para que tenha essa remodelação do osso. Ou seja, um tecido morreu, os osteoclastos reabsorvem, né, essa matriz mineral, né, e aí começa o ciclo de novo dos osteoblastos se transformando em osteócitos e completando todo o ciclo da formação do osso. Né.
Então, eles vão agir principalmente na porção central da matriz óssea, que é onde é formado o canal medular. Uma fratura é uma situação onde o osso ele excede a capacidade dele de aguentar uma carga e vai fazer o quê? Vai fazer com que ele ou apresente uma fissura, uma rachadura, ou mesmo venha a se partir totalmente. Além da forma mais comum de fratura, ou seja, uma pancada, existem também outras causas. A fratura ela pode acontecer por estresse, quando pequenas pressões elas vão repetidamente acontecendo no mesmo local. Por exemplo, é o chamado esforço repetitivo. Né? Um jogador de vôlei que está sempre saltando. Isso eu estou falando de um jogador profissional, né? Onde ele faz isso constantemente por vários anos. Então ele pode ter uma fratura de fíbula, uma fratura de tíbia por estresse. Outra situação é a fratura quando ela se dá em razão de alguma doença. A principal doença associada aos ossos é a osteoporose. Na osteoporose, o osso ele sofre uma desmineralização, ou seja, ele perde minerais, então ele tende a ficar mais fraco. Então, muitas vezes, uma fratura em decorrência da osteoporose, ela acontece em situações simples, como a pessoa se levantar, né? O osso está tão fraco que ele não aguenta a própria carga de peso corporal. Agora nós vamos entender como é que uma fratura ela se regenera. Primeiro é importante a gente pontuar uma coisa. É toda fratura que se regenera sozinha, sem ajuda externa? Não. Se eu tenho uma fratura que foi uma ruptura total do osso, né, chamada fratura exposta, aquele osso que era junto, ele rompeu todo, muitas vezes perdeu partes do componente ósseo, esse, num ambiente natural, ele não seria possível ter uma recuperação. É por isso que a medicina tem a parte da ortopedia, né? As cirurgias que vão ser feitas, né? Utilizado vários elementos para ajudar a reconstituir esse osso. Mas tratando de uma fratura de menor intensidade, vamos ver como é que o próprio organismo humano ele age para poder recuperar esse osso. Então, primeiro, quando a fratura, né, em volta daquele local fraturado vai aparecer um grande coágulo de sangue, né, uma vez que a matriz óssea, né, é destruída. Né. Com esse coágulo, você vai ter uma vascularização, né, então eu vou começar aquele ciclo de remodelação óssea naquela região. Né. Vai começar a haver ali a construção de um tecido ósseo reparador e onde é formado o chamado calo ósseo. Dependendo do tratamento, né, e do tipo da fratura, esse calo ósseo ele vai sendo substituído por um osso esponjoso e mais tarde pelo osso compacto, fazendo assim a reconstituição completa do tecido como ele era antes. Aliás, naquela região específica, se tiver havido uma boa recuperação, a tendência é que o osso ele se torne até mais forte do que ele era antes. Aqui na imagem nós podemos ver um pouquinho do processo, né, de remodelação e reparação da fratura. Então, que no primeiro momento houve a fratura, né, forma-se o coágulo de sangue. Né, esse coágulo de sangue ele vai evoluir para uma estrutura formada de fibras e cartilagens, né, dando origem àquele calo ósseo. Né, esse calo ele passa por uma formação de tecido ósseo esponjoso até que ele é transformado em tecido ósseo compacto, né, ou seja, a plena remodelação, a plena recuperação do osso. Então, essas foram as aulas referentes ao sistema esquelético dentro do contexto da ginástica de conscientização corporal. Nas próximas aulas, nós já começaremos a explorar as ginásticas de conscientização corporal, as suas
modalidades específicas e características. Abraço a todos, até a próxima aula.